Olá, boa tarde. Os moradores de origem humilde de dois povoados do município de Itabaiana, no agreste sergipano, são os principais personagens do escritor Antônio Francisco dos Santos. No livro Os Tabaréus do Sítio Saracura, o autor descreve a trajetória dos seus descendentes, a saudade de um povo simples e as recordações da infância. Os cenários que serviram de inspiração para o escritor ficam nos povoados Terra Vermelha e Flechas. Nossos repórteres foram até lá e confirmaram as peculiaridades dos personagens reais do livro. Os costumes de um povo transformados em um romance popular. É o que você vai ver no Terra Serigi de hoje. A ave de plumagem preta e pernas compridas, de andar elegante entre as plantas aquáticas, aparece na capa do livro. O cenário em que as saracuras surgem remonta à paisagem natural das lagoas cristalinas, do povoado Terra Vermelha em Itabaiana, agreste de Sergipe, a 58 quilômetros da capital. Fonte de inspiração deste escritor, Saracura deu nome ao sítio que ele nasceu. Antônio Francisco de Jesus tem suas origens na zona rural da cidade e apresentou aos leitores as peripécias dos tabaréus do interior. Quem nasceu lá e viveu. Passei aqui no sítio até os 12 anos, mas foi o suficiente para sentir o que é duro a vida de sítio. Trabalhava demais, mas meu pai queria que eu trabalhasse muito mais ainda. Aí minha mãe viu que eu não ia conseguir viver apanhando tanto, aí me mandou para o seminário. E lá no seminário eu comecei a escrever diário, o dia a dia, o que acontecia dia a dia, a saudade que eu tinha do sítio. Então, as coisas que eu me lembrava do sítio eu escrevia nos cadernos. E virei um jornalista no tempo de seminário, que eu fiquei 6 anos no seminário. E hoje, depois de velho, com 60 anos, eu estou com 66, aí eu localizei esse material todinho e eu digo assim, puxa, vou aproveitar esse material, vou escrever um livro sobre os costumes do povo. E, por outro lado, minha mãe, que é um verdadeiro arquivo de informação, ela começou a me contou sempre histórias, eu sempre anotando as pequenas histórias dela, e ela ainda está viva. Aí eu juntei tudo e fiz um livro que, na minha opinião, é a alma do povo dos sítios de Itabaiana. Mas esse termo tabaré, usado para identificar os nascidos na roça, não agradava muito. Itabaréu não é um elogio, na verdade. Itabaréu era uma ofensa. Agredia a gente que era menino do interior, quando ia para a cidade, que a molecada da periferia, às vezes que tinha mais necessidade do que a gente, passava mais fome do que a gente. Aí os moleques da periferia gritavam, ô Tabaréu, aquilo ofendia a gente pra caramba. A ideia de falar sobre os tabaréus do sítio Saracura e descrever a trajetória dos descendentes de seu Bernardino, ferreiro conhecido da região, veio da saudade e do orgulho das memórias da infância. Seu Antônio começou a escrever o livro quando não morava mais no sítio em que nasceu. Os personagens do livro são reais e basta andar por essas terras para encontrá-los. Dona Bernadette e seu Antônio são primos. Foram criados aqui em Saracura e há 40 anos vivem uma linda história de amor. Eles contam que têm 3 filhas, 4 netos, mas na hora de dizer quem conquistou quem, é uma confusão. Ela que era minha prima, não me deixava em paz. É mesmo? Pertinho, brincando de casinha, essa coisa, sabe como é que acontece, né? É verdade essa história? A senhora que ficou de olho primeiro? Foi ele. Foi. Ele foi ele primeiro. Fazendo, como é? Boi de manga, com os pauzinhos nas perninhas, né? Aí começou. Não tinha boneca, não tinha naquele tempo. Fazia de manga verde. Terminou, né? Era. A vida era essa, minha filha. Contas à parte, os versos de seu Antônio Francisco mostram a vida, a personalidade desse casal típico do interior e a participação deles na história. Bernadette era a irmã mais nova e que trabalhadeira como ela não tinha por aqui na região, que ainda hoje não tem. Tanto trabalhava como gostava do trabalho de sítio. E tanto gostava que ainda hoje continua. Ela está lá no livro em várias oportunidades. Findou uma época ela sendo a gerente. Meu pai tinha uma fazenda em Ribeirópolis, uma fazendola em Ribeirópolis, e aí ele sumia durante a semana e o sítio ficava por conta de alguém aqui. Quem ficava?
Inicialmente foi Marinês, a irmã mais velha, depois Marinês casou, ficou Bernadette. E aí ela que botava ordem nas coisas aqui. Hoje é dia de farinhada, todo mundo trabalhar. E eles também estão juntos na lida da roça diária. O sítio tem 16 hectares. Cana, milho, macaxeira, melancia, tem plantação de tudo um pouco. Os outros filhos e netos de seu Bernardino tomaram outros caminhos. Alguns estão em Aracaju. No sítio ficarão apenas os dois, que trabalham praticamente sozinhos. Se um precisa, outro vai lá e ajuda. Aqui é assim. Ninguém tranca a porta pra ninguém. Tá entendendo? O amor à terra, descrito em 266 páginas. Os tabaréus do sítio Saracura jamais serão esquecidos. Estão eternizados nas poesias de seu Antônio. Somos filhos de Sergipe, do interior do estado. Nascemos em Itabaiana, num pequeno povoado, sem qualquer infraestrutura do mundo civilizado. Esse nome, Saracura, herdamos de nosso avô. Somos apenas um ramo, talvez nem seja o maior, mas pra gente que é dele, achamos que é o melhor. Quem nasceu lá e viveu, crescendo percebeu. Daqui a pouco, as lembranças e histórias dos tabaréus do Sítio dos Ferreiros, no povoado Flechas, em Itabaiana. Os instrumentos antigos na velha tenda ainda estão lá e a casa de farinha, construída no século XIX, permanece abandonada. Veja na segunda reportagem as lembranças e histórias dos tabaréus do Sítio dos Ferreiros, no povoado Flechas, em Itabaiana. A 8 quilômetros do povoado Terra Vermelha está o povoado Flechas, em Itabaiana. É lá que fica o Sítio dos Ferreiros. Com a morte de Zé de Totonho, filho de seu Bernardino, o sítio está à venda, mas ainda há vestígios das antigas atividades praticadas por aqui. A tenda para a fabricação de foices e enxadas desativada é considerada uma relíquia para os parentes. Arnaldo lembra do pai, seu Totonho, personagem do livro Os Tabaréus do Sítio Saracura. Ele conta que era em Maruim que o ferro era comprado. O material passava por um processo de moldagem e acabamento em um trabalho todo manual. Tudo na mão, que antigamente aqui não existia energia, ele colocava aqui e a limava na mão, que tinha uma limazinha que nós limava para ela ficar no ponto de ir para o pasto. Os instrumentos antigos para a fabricação ainda estão na tenda. O fole para espalhar a brasa, a safra para acertar o formato da peça. No fogo, o ferro ficava no ponto para os retoques finais. Todo o processo demorava quase 1 hora. O pai de seu Arnaldo vendia as enxadas na feira da cidade. Era uma lembrança ótima, né? Que nós trabalhamos tudo, eu aprendi muito com ele, mas só que eu não consegui a mesma profissão dele, porque assim, quando meu pai vendia, era um tempo que a procura era muita. A tecnologia era menos avançada. Hoje existem muitas máquinas, os roceiros hoje não querem mais ninguém trabalhando manual na foice, é o que? É os tratores. Aí caiu a venda. Aí por isso que eu não me dediquei muito. Aí por isso que hoje a venda de mais foice não é como antigamente. Quando meu pai fazia, ele trabalhava a semana toda e ainda chegava na feira, a procura ainda faltava. Além da tenda, o Sítio dos Ferreiros também tem uma casa de farinha. Seu Antônio Francisco nos convidou para conhecê-la. A casa de taipa, estrutura velha construída no século XIX, tenta resistir à ação do tempo. Em média, 4 sacos de farinha eram produzidos por dia, pela própria família e os agregados da casa, conta o escritor. Naquela época, a cultura de mandioca era muito difundida. Não em si pela farinha só, que era o alimento e que dava algum dinheiro, mas pelos subprodutos que a farinhada gerava, como raspa, croeiras, mandioquinhas pequenas, a maniba, que se arrancava, que era comida para o gado. E todo o sítio, normalmente, mantinha um pequeno criatório de gado, uma vaca de leite, sempre parida. Para isso tinha que ter umas 3 vacas, porque uma paria, a outra parava de dar leite.
E aí esse movimento do sítio é que fazia com que se criasse os filhos de barriga cheia e que se pudesse depois produzir pessoas inteligentes e não dementes. O chefe da família, que era mais forte, ia arrancar a mandioca na malhada, que era dura de arrancar. Os meninos, a mulher, e normalmente trazia toda a mandioca em cestos na cabeça, era colocada aqui dentro de casa. Depois que arrancava o tanto certo de fazer aquela farinhada, aí vinha se raspar, todo mundo começava a raspar a mandioca com faquinhas, amoladas. Mas a estrutura deteriorada revela o abandono. A cidade começou a crescer e o magnetismo da cidade começou a atrair as gerações mais novas. Por quê? Tem colégios próximos das suas casas para os filhos, aqui também começou a aparecer agora, mas um tempo atrás não tinha. E depois tem médicos fáceis, tem televisão, tem vizinhança para se conversar, tem um aconchego maior da comunidade, tem a igreja encostado para se assistir missa. E aqui não tem nada disso, aqui só tem à noite o grilo cantando. A lavoura, o pasto para a criação do gado, as fruteiras, a propriedade tem aproximadamente 10 hectares de terra e fica aqui na parte noroeste de Itabaiana, lugar que guarda histórias e desperta principalmente as lembranças de quem viveu aqui. Conta a lenda, conta minha mãe, que é quem deveria escrever os livros era minha mãe, porque ela sabe tudo sobre as festas, sobre as origens, sobre Matapuã, que Lampião passou por aqui. Nenhum livro fala sobre isso, nenhum livro, apenas os tabaréus do sítio Saracura conta. Um pequeno grupo, com Lampião à frente, veio e ficou arranchado ali na beira do riacho, o Riacho das Flechas, durante uma semana. A família, uma parte foi para Itabaiana, os mantimentos, as coisas importantes da casa foram enterradas no pasto e debaixo das árvores do quintal, dentro de caixotes, porque se o Lampião chegasse não encontrava nada. Meu avô continuou na tenda, trabalhando o tempo todo e preparado para a chegada dos cangaceiros, caso viessem. Mas eles não fizeram mal a ninguém. Eu lembro aqui a gente brincando, que tinha um campo de futebol, tinha um açude ali que a gente tomava banho aqui. Foi muito bom o tempo que eu passei aqui. Tanta história para contar que rendeu um livro. Os tabaréus do sítio Saracura revelam também a tradição dos ferreiros em flecha e a saga de um povo forte. Sinto muito orgulho de ter nascido aqui, de ter me criado aqui, de ter vindo aqui a esse mundo maravilhoso, apesar de um pouco abandonado agora, porque a cidade ofereceu vantagens maiores aos seus moradores, mas aqui é onde está o meu coração. E daqui desse lugar é de onde saem as histórias que eu conto nos meus livros, nos que eu escrevi até agora e nos que eu vou escrever até o fim da minha vida. Quanta história interessante a gente encontra pelo nosso estado, não é mesmo? E você pode ajudar a contar mais uma história. É só mandar a sua sugestão para o endereço eletrônico terraserigi@tvsergipe.com.br ou ligue para o número 3045 44 44. O Terra Serigi fica por aqui. O nosso próximo encontro será sábado ao meio-dia. Até lá!